Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina e chefe da Unidade de Transplante de Fígado do Hospital de Base. E também pelo professor Domingos Marculino Braga. O professor Braga é professor emérito da Unicamp e da FAMER. E por que esse programa chama-se Saúde e Companhia? Porque nós sempre temos aqui na bancada um colega com vasta experiência em sua área que vai trazer informações para você cuidar melhor da sua saúde e da sua família. Hoje nós temos aqui a doutora Lívia Miranda Prado. Ela formou-se em Londrina e há aproximadamente 8 anos é membro da equipe de transplante de fígado. É uma anestesista que trabalha com alta complexidade. Ela nasceu em São José do Rio Preto e teve toda a sua infância em José Bonifácio. Lívia, tem uma coisa muito interessante que eu viajando com uma pessoa de José Bonifácio e ele falava de quão importante você é na comunidade, como a comunidade te adora. E para mim não foi surpresa, mas o que ele comentava era que você, nos seus dias de folga, ia ao posto de gasolina do seu pai e ajudava a abastecer os carros, uma pessoa com uma formação tão importante como a sua, como médica, anestesista, com inserção no exterior. É verdade isso que ele me contou? Sim, de fato é verdade. E é com muita gratidão que eu vejo essa forma de feedback, o que nos chega, porque nós somos criados, praticamente nascidos e criados em José Bonifácio, mas carregamos sempre a origem da família e não resta dúvida que a gente está aqui para servir, e servindo no comércio também me fez entender melhor o ser humano e trasladar isso para a medicina. Muito bom. Olívia, por que você foi estudar em Londrina? Você teve opções de fazer outra faculdade ou era uma opção, vou estudar em Londrina? Eu tinha o ímpeto do jovem, eu queria passar logo no vestibular e começar logo a minha faculdade. E tinha um vestibular no meio do ano, numa cidade gostosa, que todo mundo falava bem, e numa universidade conhecida nacionalmente pelo boa qualidade de ensino. E eu passei no meio do ano, já no terceiro colegial, e foi o motivo de eu ter ficado em Londrina de vez, como para estudar a graduação, a faculdade de medicina. Isso, tua residência de anestesia foi aonde? Foi aqui em São José do Rio Preto, na Beneficência Portuguesa, que me deu um aprendizado muito grande para seguir nessa área também. Londrina, salvo engano, a história de Londrina vem de Londres, né? Acham que é parecido com a Inglaterra, com frio, é isso mesmo? É muito frio, né? Sim, o nome Londrina é justamente porque era uma cidade que tinha aquela brisa, aquela fumaça cotidiana de Londres, e foi por isso que recebeu o nome de Londrina. Mas no primeiro ano de faculdade meu, no ano de 2000, fez muito frio, e depois o clima foi mais ameno, mas é exatamente isso, é um pouquinho mais ameno o clima aqui em São José do Rio Preto, mas não deixa de ser um pouquinho quente também. Você ficou 6 anos? 6 anos em Londrina. Então, primeiro ano frio e depois você sentiu que esse frio foi diminuindo. Isso dá para você sugerir que realmente o mundo está aquecendo? Sim, sem dúvida nenhuma. A gente tem dados climáticos do INPE e que há o aquecimento global, e a gente sente isso diariamente. Eu senti isso na pele. Eu sou da Bahia, formei em Salvador e fui morar na Bahia num local chamado Vale do Jiquiriçá. E eu precisei voltar imediatamente para a capital para comprar roupa de inverno, porque lá fazia frio. Aí depois mudamos para Campinas. Primeiro ano em Campinas eu tinha aquecedor dentro de casa e usei isso por algum tempo, e depois, os anos, não houve mais essa necessidade. Passei 3 invernos na Inglaterra e também você sentia que a cada ano esse inverno ia ficando menos intenso, né? O tempo e a intensidade. Então, a minha experiência pessoal também, acho que ninguém tem dúvida, né? O mar crescendo, sempre tendo um fator climático aí que nos preocupa muito. Olívia, quando a gente entra na faculdade,
você é muito mais jovem, a gente entrava basicamente para fazer as 5 especialidades. Eu ia ser cirurgião, ortopedista, ginecologista, anestesista. Como é que foi a tua decisão para fazer anestesia? Pensou em outra especialidade em algum momento? Sim, pensei em ginecologia e obstetrícia. Houve uma dúvida, eu gostava do contato com o paciente e a anestesia me veio devido a situações familiares do paciente grave, sendo manejado e saindo vivo e bem do centro cirúrgico. Então isso me trouxe uma busca pela anestesiologia e a partir de então foi a especialidade que eu escolhi. Não sei se você pode falar, mas você tocou aí que teve alguma coisa familiar. Você tem parente médico ou foi alguma doença grave na família? Foi a doença grave na família e o acolhimento que nós tivemos pela equipe de anestesia de um hospital da cidade, que me fez mostrar a importância do anestesiologista num cenário em que ele não era tão conhecido, né? O anestesiologista, a gente não sabia, às vezes, nem que ele existia, e ele existia, tinha um papel de extrema importância, e nessa ocasião, em que um familiar muito querido foi submetido a um procedimento cirúrgico extenso, o anestesiologista veio até nós, conversou conosco da família e mostrou que não era a pretensão dele mostrar, mas ele mostrou o seu papel, e isso me deixou extremamente empolgada com a anestesiologia e me fez seguir como anestesiologista até os dias de hoje. Você estava em que ano? Eu estava no 4º ano de medicina. Esse episódio foi aqui, essa pessoa, você mantém contato com ele, de repente foi uma pessoa muito importante, mudou sim, o rumo sim. de tua vida. Ele sabe disso? Eu espero que ele saiba, acredito que sim, mas vai ser uma oportunidade para eu falar para ele após essa boa lembrança aqui. Muito bom. Pode passar para ele depois o link do programa, que ele pode assistir esse programa, eu garanto que ele vai ficar emocionado. Você poderia dizer o nome dele, se você quiser. Sim, sem dúvida. Roberto Wagner Banzato, anestesiologista conhecido da cidade. E qual cidade? São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. Olívio, existe todas as especialidades têm aqueles atos extremamente simples, não existe ato simples na cirurgia, na medicina, entre a anestesia, existe aquele extremamente complexo, onde você tem desafios muito grandes, com possibilidade de morte de paciente, onde entra esse conjunto disso que nós chamamos aqui equipe multidisciplinar, e vocês são fundamentais. O que é que te levou a trabalhar com uma coisa complexa como o transplante, que dá muita taquicardia, tanto na equipe anestésica quanto na equipe cirúrgica? Olha, professor Renato, o exemplo do senhor sempre foi muito importante para nós da equipe. A gente sabia que haveria uma captação e nós, desde então, ficávamos ali 6, 7, 8 horas discutindo todo o caso e muitas vezes tínhamos que tomar decisões em curto espaço de tempo. Era uma cirurgia complexa, com mais de 10 profissionais envolvidos no cuidado de um só paciente. E na hora que nós tomávamos uma decisão, e que essa decisão, graças a Deus, na maioria das vezes era uma decisão apropriada e certeira, aquilo nos dava uma sensação de alegria e de alívio Então, a anestesia para o grande porte, para cirurgias complexas, traz essa recompensa, um grande esforço, mas uma recompensa imensa. Olívia, a anestesia, existe uma mística na cabeça das pessoas que a anestesia geral tem um risco muito grande. Por exemplo, o período que eu vivi na Inglaterra, a Inglaterra praticamente não faz bloqueio, faz mais opção pela anestesia geral. Você pode explicar o que é anestesia geral, mas isso você vai fazer no próximo bloco, que nós vamos para um pequeno intervalo. Por favor, não mude de canal.
Itamaraty Contabilidade e Auditoria. 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o segundo bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com a presença da doutora Lívia Prado, que é anestesiologista de alta complexidade no Hospital de Base de São José do Rio Preto. Ela também é mestre em medicina e está acabando no meio do caminho do seu doutorado. Lívia, no bloco anterior nós falamos que existe uma mística da anestesia geral, né? As pessoas, quando vão se operar, perguntam logo, é anestesia geral? Explica para as pessoas que estão nos assistindo o que é uma anestesia geral, quais são os passos que nós temos, a segurança que nós temos de uma anestesia. E só para fazer uma correlação, o marido dela, ele é engenheiro da Embraer, né? É um engenheiro de alta performance, faz até uma simulação entre a anestesia e o pouso, né? Talvez em casa eles discutam isso, essa correlação entre o voo e a anestesia. Por favor, Lívia. Sem dúvida. A anestesia geral é muito comparada hoje à aviação, e a segurança da anestesia é comparada à aviação, porque a gente tem vários sistemas redundantes para que não ocorram erros e a gente não tem um problema. Todo mundo tem medo da anestesia, mas a chance de complicação devido à anestesia é mínima, é menor que 0,05%. Então, complicações relacionadas à anestesia, desde que seja feita com uma avaliação pré-anestésica, com um cuidado adequado, a complicação é mínima. A anestesia, basicamente, é para quê? Para que o paciente não tenha dor durante um procedimento cirúrgico. É um período em que a gente está cuidando de todos os sinais vitais do paciente, da pressão arterial, da oxigenação do paciente, dos batimentos cardíacos, enquanto ele está sendo operado. E neste período ele não pode sentir dor e também não deve se mexer. Isso tudo o anestesista está ao lado dele o tempo todo, para que ele seja submetido à cirurgia sem nenhuma intercorrência. Às vezes o paciente ele pergunta, olha, já quero sair daqui dormindo, já vou sair do quarto dormindo. E isso é bom ou fica na mão do paciente? O paciente diz, olha, já quero chegar no centro cirúrgico dormindo. Ou cria uma dificuldade para transporte do paciente? Sim, esse pedido é feito com frequência, é a medicação pré-anestésica que a gente chama. A gente pode realizar com alguns remédios que a gente dá ou por via oral ou diretamente na veia do paciente quando ele já tem um acesso venoso, mas isso é realizado em casos selecionados e muitas vezes o melhor pré-anestésico é uma conversa com o paciente, uma explicação do que vai ser realizado, ele vai ser levado à sala de cirurgia, nós iniciamos algumas medicações. Antes de tudo, fazemos a monitorização dos batimentos cardíacos, da pressão arterial e aí iniciamos a anestesia em si. Alguns pedem para não ver nada. Se isso estiver dentro dos parâmetros de segurança, a gente faz a anestesia, faz essa medicação pré-anestésica. Se não, nós conversamos, explicamos, entramos na sala, monitorizamos o paciente e aí iniciamos as medicações para que ele não sinta dor, não para que ele durma e para que ele possa acordar assim que terminar a anestesia. Olívia, as drogas anestésicas acho que evoluíram muito, né? Desde o clorofórmio, do éter. Hoje nós temos drogas extremamente mais seguras, inclusive que o doente pode acordar mais rápido, mais cedo. Sim. O que é que tu pontuaria na evolução das drogas anestésicas? Houve uma evolução muito grande, tanto das medicações que mantêm a anestesia, quanto daquelas que iniciam e terminam. Há medicações que a gente faz e o paciente rapidamente acorda. De acordo com o tempo cirúrgico esperado, a gente programa a dose dessa medicação e ele acorda e essa medicação termina. Houve sim um avanço.
paciente hoje, ele acorda com menos dor, tem menos náuseas e vômitos no pós-operatório. Isso é importante para que ele se recupere rapidamente e volte para casa rapidamente, podendo exercer rapidamente suas funções. Muito bom. Agora, Lívia, no início do nosso programa, nós fazíamos uma coisa que o tempo vai, às vezes, tirando algumas coisas importantes, nós voltamos agora, que é todo paciente nosso que entra em lista de transplante, nós levamos esse doente na UTI para ele saber aquele ambiente. E nós tínhamos parado com isso, agora voltamos. Isso eu acho fundamental. Eu lembro que há muitos anos eu vi um paciente, ele falando assim, sensação de morte. Ele falando que a pior sensação de morte que ele teve foi de um despertar entubado em uma UTI. Entendeu? Vocês trabalham também esse momento de explicar porque tem um momento que o paciente está com aquele tubo, né, na boca, ele está na traqueia, aquele tubo, e ele precisa estar bem acordado para o anestesista tirar aquele tubo. Esse é um momento importante, o doente tem que estar consciente desses próximos passos até a extubação? Sim. A gente, toda vez que inicia um procedimento cirúrgico, principalmente um procedimento cirúrgico de grande porte, e que sabe que esse paciente vai acordar na UTI, nós previamente avisamos esse paciente, avisamos com quais dispositivos ele acordará, se acordará com acesso aqui na região do pescoço, que a gente chama de acesso venoso central, ou então uma monitorização da pressão arterial, que é na região do punho. Nós avisamos, inclusive, do tubo. Mas, assim como o senhor mesmo já disse, nós temos algumas medicações mais novas que fazem com que esse despertar seja mais tranquilo, com preservação dos parâmetros de respiração, ou seja, esse paciente consegue inspirar profundamente, expirar, ter uma frequência respiratória adequada e suportar o tubo, e esse tubo ser retirado com maior tranquilidade, sem aquela sensação de morte que o senhor citou. Outra coisa que tem mudado, Lívia, bastante de um certo tempo para cá, é o tempo de jejum do paciente, né? Antigamente a gente deixava o doente em jejum 24 horas, ou às vezes mais. O que é que mudou do tempo de jejum para cá, até a intubação desse doente? O que é que vocês estão recomendando hoje? O jejum é uma situação obrigatória para a cirurgia, praticamente, para a segurança do paciente. É lógico que numa situação de emergência, o paciente sofreu um acidente, precisa ser operado rapidamente, nós faremos isto. Mas numa situação em que a cirurgia é marcada, ele precisa de jejum. Por quê? Durante a anestesia, quando a gente faz o paciente dormir ou faz alguma medicação para que ele não sinta dor, a gente se preocupa que o conteúdo gástrico não volte para o pulmão e ele tem uma pneumonia aspirativa. Então é obrigatório um jejum de 8 horas para sólidos, ou seja, teve uma refeição, só vai poder ser submetido a uma cirurgia ou uma anestesia após 8 horas e 2 horas para água. Ok, e mais, o número de complicações respiratórias e aspiração diminuiu bastante ao longo dos anos. Chegou, senhor, você ainda pegou essa época de muita aspiração? Eu lembro que quem descreveu a pneumonia aspirativa foi um anestesista, chamado Mendelssohn, por isso que foi conhecido como síndrome de Mendelssohn, né? Mas isso, com o tempo, tem diminuído bastante, não é? Sim, sem dúvida. As recomendações do jejum são bastante fortes. Tanto a Sociedade Americana de Anestesiologia quanto a Sociedade Europeia, junto com a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, indicam e preconizam o jejum, então a gente respeita. E, sem dúvida, houve diminuição dos casos, mas eu chamo a atenção, professor Renato, quando existe a broncoaspiração, que é a síndrome de Mendelssohn, ela é muito grave, por isso que a gente orienta, recomenda e respeita o jejum dos nossos pacientes quando as cirurgias são eletivas, ou seja, cirurgias marcadas. Olívia, quando é que hoje
os anestesistas participam, claro, de todas as decisões. E eu queria que você explicasse quais são as cirurgias hoje que normalmente poderia ser feito com bloqueio e não com anestesia geral. Mas você vai responder no próximo bloco, vamos para um pequeno intervalo. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o último bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com a presença da doutora Lívia Prado, que é anestesista do Hospital de Base e nos honra esta equipe, porque ela é uma médica bastante diferenciada e veio engrandecer nossa equipe. Nossa equipe tem uma característica muito interessante, é que ela, desde o início, nós temos 23 anos que estão basicamente o mesmo grupo, professor Lobo, professora Adriana, agora a professora Lívia. Lívia, tem antes de responder a pergunta que ficou no bloco anterior sobre os procedimentos que se fazem hoje mais com anestesia local ou com bloqueio, e também a gente observa no centro cirúrgico que vocês deram um salto também de qualidade em funcionar veias, né? Principalmente funcionar veia de paciente obeso não é fácil, né? E vocês introduziram um armamentário que facilita bastante, né? Sem dúvida. O ultrassom, hoje, é a ferramenta que vem auxiliar muito todos os médicos em todas as áreas. E na anestesiologia, a ultrassonografia trouxe muitos avanços, tanto para a realização de punção venosa difícil, aquele paciente que é um pouquinho mais gordinho, né, o obeso mesmo, tem dificuldades inerentes à sua doença, para que a gente pegue um acesso venoso, ou seja, para que a gente mantenha uma veia pérvia para a administração de medicamentos. Então, o ultrassom ajuda muito nisso. O ultrassom também ajuda para que a gente realize procedimentos bloqueios, ou seja, a anestesia em determinadas regiões do corpo. Por exemplo, o paciente vai ser submetido a uma cirurgia do braço, a gente pode anestesiar só essa região, só o braço, através da visualização da estrutura nervosa e a injeção do anestésico ao redor do nervo. Então, o ultrassom ajuda muito o anestesiologista nessa área. Olívia, o ortopedista vai operar um braço, aí vocês sugerem esse bloqueio. O doente tem o direito de dizer, não, eu não quero, eu prefiro ir para anestesia geral. O doente tem esse poder para decidir? Sim, sem dúvida. A decisão do paciente, a autonomia do paciente é respeitada. Mas é nosso dever e obrigação explicar ao paciente a importância de algumas técnicas anestésicas, a importância e as vantagens que um bloqueio, por exemplo, uma anestesia regional pode trazer para esse paciente. Então, a gente vai explicar. Caso ele se recuse, ele será respeitado em sua decisão. Agora, quando eu trabalhei muito em pronto-socorro, e nós fazíamos muito sutura de pele, suturas superficiais, a gente sempre pegava xilocaína e diluía para 1%, porque tinha medo de efeito colateral, convulsão e tal. Isso não se observa? Observa-se sim. E o anestésico local é um remédio e a gente sabe que tem que ser respeitada a dose tóxica de todos os anestésicos locais, porque senão esse paciente, se for ultrapassada a dose tóxica, ele vai cursar com convulsões, depressão do sistema nervoso central, arritmias, ou seja, o coração vai bater fora de um ritmo, então ele vai correr riscos sérios se a dose não for respeitada. Então, é de extrema importância que mesmo o clínico geral, que vai fazer uma sutura, tenha noção da dose tóxica de cada anestésico local para a segurança do seu paciente. Lívia, uma outra preocupação grande é choque anafilático. Não, eu vou fazer anestesia e
Já ouvi falar que alguém que teve choque anafilático com anestesia geral. Isso é folclore? Não é folclore. Não é folclore. Existe, é bem estudado. As reações anafiláticas e anafilactoides, ou seja, semelhantes às anafiláticas, são uma reação alérgica muito exacerbada. O paciente tem a alergia e o corpo responde a essa alergia de uma forma potencialmente perigosa para ele mesmo. Então, se não for feito nada, a gente pode perder esse paciente. O risco de reação alérgica é pequeno, mas quando ela ocorre, é uma reação grave. Geralmente, as medicações associadas à reação alérgica são antibióticos e uma das medicações que a gente utiliza na anestesia, que é o relaxante neuromuscular, que é para o paciente ficar com um relaxamento adequado para a cirurgia. Tudo bem. Agora, tem uma complicação que a gente vê falar, eu nunca vi, mas é a tal da hipertermia maligna. Recentemente chegamos a fazer uma suspeita, mas não se confirmou. É rara também a hipertermia maligna pós-anestesia? O professor Renato está falando de pontos importantíssimos da anestesia, porque, embora raros, nós estamos num centro que atende uma região enorme, né? Triplica a população de São José do Rio Preto e dá, em média, a população que a gente atende. E nós temos, sim, casos de hipertermia maligna. São reações em que o paciente inicia um metabolismo desenfreado. E aí ele tem uma febre, contração muscular, ele fica um estado de hipercatabolismo. E isso se não for tratado, tem um desfecho fatal, ou seja, o paciente morre. É desencadeado pela anestesia geral e tem um desfecho fatal. De forma que é obrigatório que toda instituição que faça anestesia geral nos seus pacientes tenha uma medicação chamada dantrolene. E nós temos essa medicação no hospital de base. Olha, quando é que você está anestesiado o doente e percebe o primeiro sintoma, o primeiro sinal é realmente a temperatura? Nem sempre. A frequência cardíaca desse paciente sobe bastante, e nós temos um aumento da exalação de gás carbônico. Nós notamos um aumento da exalação de gás carbônico. Inicialmente, então, é a frequência cardíaca subindo, ou seja, a taxa de batimentos por minuto subindo. A gente vê a exalação do gás carbônico, que é uma monitorização obrigatória nos centros cirúrgicos, né, dos pacientes que estão sob anestesia geral. E a partir daí a gente começa a suspeitar e a temperatura começa a subir e a gente faz o diagnóstico da síndrome de hipertermia maligna. Olívia, depois de tudo que você explicou aqui, nós estamos chegando ao final do programa. Explica para o telespectador, convença ele da segurança da anestesia, quem está nos assistindo, que tem medo de fazer uma cirurgia. Hoje em dia, a gente sabe que existe ainda o medo da anestesia, mas a anestesia está ali para proteger o paciente, para proteger durante um procedimento anestésico cirúrgico. A taxa de complicações é extremamente pequena relacionada à anestesia. Então, se forem respeitadas o jejum, se o paciente passar por uma avaliação pré-anestésica adequada, é muito provável que ele não vá ter uma complicação relacionada à anestesia. Olha, além do paralelo da anestesia e do avião, né, o momento da decolagem, o momento do pouso, você manter o avião em céu de brigadeiro, você manter o paciente anestesiado durante toda a cirurgia. Se vocês observarem, cai um avião em qualquer lugar do mundo, é notícia internacional. Então, os acidentes anestésicos também são extremamente raros. Obrigado a todos, boa semana, paz e saúde.